Então, quem pode fazer o Aura Healing? Qualquer pessoa que esteja viva pode fazer o Aura Healing. Essa é a única condição para que o seu Aura Healing funcione. Você tem que estar vivo. Por quê? Vou explicar uma coisa para vocês agora. Eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo tem uma coisa chamada energia vital. O que a gente chama de, às vezes, magnetismo animal. O que é o magnetismo animal? Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas já existe um cientista, um engenheiro do MIT, tá? Que inventou uma máquina que consegue medir o campo vibratório dos humanos. Então, isso não é coisa de balela de jovem místico, né? É claro que as terapias espirituais, né, pessoas ligadas à espiritualidade já falavam sobre isso, ó, há milênios. Mas aí sempre veio o ser humano abençoado e invalida a sabedoria de milênios porque a ciência ainda não conseguiu comprovar. O fato da gente não ter tecnologia para comprovar não significa que não existe, tá? E tem uma coisa que o mundo espiritual fala, cara, se a informação aparece em vários lugares ao mesmo tempo, em várias épocas, é porque não é para ser desconsiderada. Então, esse cara do MIT hoje já conseguiu comprovar através dessa máquina que é muito sensível, que nós temos um campo vibratório sim. E esse campo vibratório é o que a gente fala da nossa energia pessoal, de aumentar o padrão vibratório, de doar. Então, todas as terapias energéticas, elas funcionam com o seu magnetismo pessoal. Quem tem magnetismo? Todo mundo que está vivo. Pode ser humano, pode ser animal, até as plantas têm. É por isso que quando a gente fala, vai para a natureza, fica descalça, você está literalmente absorvendo a energia, o magnetismo da própria natureza. Só que são energias diferentes, óbvio. Um é de planta e o outro é de animal, tá? Então, normalmente, para que nós possamos ajudar, né, tratar, curar um outro ser humano ou um outro bichinho, é ideal que você use a energia que é compatível a deles, que é o quê? Animal para animal, planta para planta. Mas a planta já nos ajuda muito, tá? É comprovado que o ser humano, quando vai na natureza e anda descalça, a pressão sanguínea baixa, os batimentos cardíacos reduzem, você reduz sintoma de estresse, de ansiedade. Inclusive, é uma terapia recomendada no Japão há muito tempo. E agora, por exemplo, o Canadá também já recomenda. Então, assim, as sabedorias milenares jamais devem ser desconsideradas quando elas vêm de muito tempo, de vários lugares ao mesmo tempo. Então, a Aura Healer, ele vai trabalhar com a energia. Por isso, qualquer um pode. Thalita, será que eu posso? Você tá vivo? Então tá, eu não sei, né? Porque às vezes eu vejo gente que não tá viva. Aí pode ser que não, mas aí eu não sei se morto tem Instagram. Tem galera que me manda assim pelo Instagram. Funciona para mim? Depende, você tá vivo? Se tiver vivo, funciona. Não existe isso. Isso é uma crença que colocaram na gente para que nós nos sintamos incapazes. Toda vez que você for num lugar que fala, quem está depressivo não pode dar passe, quem está depressivo não pode aplicar, quem está doente não pode. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Quem é mestre, inclusive, toda vez que você aplica, você se melhora. Porque você tem energia vital do mesmo jeito. O que pode acontecer, tá? Essa fala de quem está doente não pode, ela vem de um lugar, na verdade, onde as pessoas que falam isso, elas não são mestres de fato no que elas estão falando. O que elas estão falando? Se você tiver, por exemplo, muito doente, vamos supor que você acabou de passar por uma cirurgia, você está de cama, o seu corpo está lutando para se recuperar, ou seja, ele está usando a própria energia para ele mesmo. Dependendo do seu nível de energia, você não vai ter muita energia para dar ao outro, porque você está doente. Mas não é o caso do depressivo. O depressivo não está doente fisicamente. É outra questão o problema dele. Inclusive, o fato de você prestar a caridade de ajudar o outro ajuda o seu estado mental. E quanto mais você troca a sua energia, tá? Mais você se limpa. É como se o depressivo ele tivesse uma água parada podre dentro dele. Entendeu? Mas não prejudica o próximo, porque você está doando magnetismo animal. Você não está doando o seu emocional para a pessoa, você está doando o que te faz ficar vivo, o seu corpo físico vivo. Vocês entenderam a diferença? Então você pode usar. Por que funciona para todos? Porque é utilizado a energia vital da pessoa, o magnetismo animal, através. Só que aí tem uma coisa que é muito legal. Quando você faz o Aura Healing especificamente, ele tem uma coisa que é muito poderosa. As minhas alunas todas falam assim:
muitas vão trabalhar com outras coisas, tá? Mesmo que seja oração, ou as que são terapeutas fazem outras técnicas, ou as pessoas que são, elas falam, Thalita, agora eu percebo que eu chego no lugar, todo mundo olha para mim. Ou quando eu tô falando alguma coisa, todo mundo fala que a minha energia aumentou. Ou quando eu tô fazendo outras técnicas, as pessoas estão reclamando que tá forte demais. Por quê? Porque o Aura Healer, ele faz a abertura da Kundalini. O que é a Kundalini? A Kundalini é a energia vital que vem da base da coluna, né? Que já é um conhecimento milenar aí, ó, da galera lá dos hindus há muito tempo. E ela vai abrindo todos os chakras. Por quê? Cada chakra é como se fosse um superpoder seu, entendeu? Cada chakra representa uma coisa no nosso corpo e na nossa mente e no nosso emocional. Então, é como se fosse um superpoder. A maioria de nós tem chakras bloqueados e entupidos. Tá? E é por isso, por exemplo, que tem pessoas que são muito espiritualizadas e não conseguem ter dinheiro. Não tem chakras básicos abertos, tá? O básico, o sexual, às vezes o plexo solar até mesmo para se impor. Então, isso, e você pode ver, inclusive, na postura das pessoas. Quem anda assim, ó, plexo solar fechado. Quem não fala a verdade, está sempre com problema na garganta, fala assim, olhando para baixo, laríngeo. Não tem coragem de se colocar, de colocar a cara a tapa, de vir aqui e falar o que realmente é. Entendeu? Então, isso, o que acontece dentro? E tem as pessoas que são o contrário, que tem dinheiro, prosperidade, bababá, e são sacanas, não tem escrúpulos, não tem nada, não tem pessoas boas à volta dela, não conseguem, enfim, porque elas têm os chakras superiores fechados, elas não se conectam com o divino nela. Então, quando a gente faz a abertura da Kundalini, a gente abre tudo que é força de natureza, de base, porque isso é força de cocriação. Você quer co-criar, você quer senscriar a sua realidade, você quer senscriar a sua realidade, abra o seu chakra de baixo. Se você abrir chakra de baixo, você abrir o de cima, você vai virar um pilantra, um safado, você vai virar uma pessoa egóica, você vai virar uma pessoa que corre atrás do dinheiro só apenas pelo dinheiro e sem nenhum propósito por trás. Acontece? Acontece. Mas você vai se afundar. E a gente não tá aqui para isso. Então é isso, tá? É isso que acontece. Então, o Aura Healing, a principal coisa que você faz é abrir essa Kundalini, o seu nível de energia aumenta estrondosamente. Normalmente, as pessoas que não conseguem ter prioridade, elas não têm a força do ir, do fazer. O que é? Você já parou para pensar que, na verdade, as coisas que você não consegue criar porque você fala que você não tem energia? Você não tem energia. Você não tem energia para acordar todo dia e ir lá na academia. Você não tem energia, você fala que você está cansada. Por quê? Você não tem energia vital o suficiente. Só que aí que tá o pulo do gato. As pessoas às vezes falam assim: ah, não, eu não quero trabalhar com isso, vai me dar muita responsabilidade. Amor, se você não trabalha isso, você tá deixando de olhar para um lado que é um potencial gigantesco seu, que você pode abrir, e vai te ajudar com todas essas cagadas que hoje você não consegue. Você vai ter energia infinita, gente, porque a hora que você aciona, né, lá na Aura Healing a gente tem alguns dispositivos. Tem um que é o nosso cubo, né, que eu não vou falar os nomes deles, porque é só para quem é iniciado. Mas vamos chamar de cubo. O nosso cubo é um cubo de proteção. Então lá você está imune a todas as energias externas. E nós temos também o nosso tubo de luz, vou chamar assim, o nosso tubo de luz. Esse tubo de luz, ele é acionar a toda a sua Kundalini. E ele ainda conecta direto ao centro da Terra e direto ao plano do Criador. Então, é assim, é tanta energia. Quando eu tô aplicando, eu me vejo assim, parecendo que tô pegando fogo, parece a sensação, tá? E nos cursos, então, nossa, é surreal, gente. É assim, ó, é suar de tanto calor, de tanta energia que passa. E quando você vai lá para os yogis, o que é isso? Respiração do fogo. Respiração do guerreiro, né? Na verdade, com a barriga. Respiração do guerreiro, aumentar o fogo, merecimento, energia. Pessoas que falam baixinho, que não sabe aquela pessoa que quando acontece com você, me conta aí. Você está em algum lugar falando e quando você começa a falar, as pessoas às vezes te atropelam, te cortam? Sabe por que isso? Você não tem presença. Não tem presença. Isso é energia baixa, é Kundalini, é fogo baixo, é força de criação baixa. Para criar as coisas, nós estamos exatamente nos 13 dias do dragão. O que é o dragão? É a força do início. É o guerreiro, é o pá, bora. Não o guerreiro no sentido do santo guerreiro, tá? Mas é aquele cara que cria mesmo, que vai para frente, que coloca em movimento. Só consegue fazer isso quem tem energia. E outra coisa, para criar algo, você precisa consistentemente ter energia. Não é um dia no mês ter energia e nunca mais ter energia. Tá? Então, a Aura Healing é um dispositivo que todos os dias você aciona e se você tiver sem energia, você vai ter. Então, eu faço. Eu uso, às vezes eu tô cansada no meio do dia, que eu faço? Puf, aciono meu tubo de luz lá. meu tubo de luz. Aciono meu tubo de luz, que me conecta o quê? Direto com o meu eu superior. Pum!
abre tudo assim, ó. Tá, tá. Quem já viu Naruto? É tipo Naruto. Então, nós temos que abrir os nossos próprios portais. E olha que louco, muita gente já falava sobre isso há milênios. Anime já fala sobre isso. E a gente fica aqui achando que é balela. Não é. E muda a vida, muda a vida. E eu tô falando isso para vocês porque eu mesmo, antes de eu colocar o Aura Healing no mundo, e essa parte da Kundalini foi uma coisa que surgiu por último. Foi quando eu resolvi dar o curso. Que eles falaram, a gente vai fazer abertura de Kundalini para vocês. Eu estava no processo de depressão, porque eu não estava acreditando no meu trabalho, tá? Eu estava num processo depressivo, mas esse processo depressivo que eu estava passando, ele não era emocional, ele era depressão física, entendeu? Os meus hormônios ficaram muito desregulados depois do Covid. E aí, isso, mais algumas coisas que aconteceram, acabaram me trazendo para um lugar de eu sentia dor, eu sentia fraqueza, eu não sentia energia. Então, o que eu faço? O Aura Healing veio, inclusive, para me curar. Então, eu comecei a abrir a Kundalini. Toda vez que eu abro a Kundalini, é aquele assim... E aí você fala, eu vou fazer qualquer coisa. Entendeu? A única coisa que você precisa ao longo do dia que eu estiver sentindo cansada, buf, abertura de Kundalini. E é isso. E é assim que o Aura Healing funciona no seu corpo físico. Então, essa é a vantagem para você. Então, todas as vezes que você aplica em alguém ou se auto-aplica, você sente isso. Aumento de energia. Que aumenta energia, aumenta prosperidade. Porque aí você tem energia para correr atrás, você tem energia para realizar, você tem energia para tudo.